Dando início aí a nossa sessão de hoje, nosso webinar de mapeamento avançado com drones e ArcGIS. O ArcGIS é uma plataforma abrangente com diversos recursos e das nossas grandes potências é a possibilidade de trabalhar com imagery, né, com imagens. O Ricardo vai explicar um pouquinho, mas nós temos diversos recursos, né, e hoje a gente está focando aqui no mapeamento com drones, né? Quais são as opções, então, que nós temos ali para trabalhar com imagens do drone, tanto para captação, tanto para armazenamento, processamento. Então, estamos aqui, eu, Saulo Oliveira, faço parte do time de marketing de produtos, sou responsável aí por estar em conexão com tudo que a Esri está comunicando, que ela está lançando e alterando, e fazer essa interface, né, com vocês, municiar os meus amigos, né, aqui da imagem, de informações para levar para vocês. Também estou aqui com o meu amigo Ricardo Galdino, que faz parte aqui do meu time de marketing de produtos, e a gente, juntos aqui, né, a gente vai trazer aí essa visão sobre as ferramentas de drones que nós temos aqui dentro do sistema ArcGIS. Bom, então, antes da gente começar, né, aqui falar propriamente do ArcGIS, eu queria trazer uma visão rápida para vocês de algumas novidades, né? Todo mundo sabe que o ArcGIS ele tem ali um roadmap de lançamento de novidades bem agressivo, né? De 3 em 3 meses, praticamente, nós temos muita novidade acontecendo aí. E a inteligência artificial, ela é realidade dentro do ArcGIS, né? Então, a gente tem muita coisa nova saindo, muita coisa implementada. Hoje eu trouxe aqui, né, para falar dos assistentes, mas a gente já sabe, né, que lá dentro do ArcGIS há muito tempo a gente já tem o que nós chamamos de GeoAI, de modelos pré-treinados, mas agora nós temos os assistentes dentro de várias aplicações do ArcGIS, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, como lá no Arcade, né? A gente tem ali agora essa opção de assistente, né, para ajudar a escrever ali as expressões dentro do Arcade. Nós temos dentro do Business Analyst também, né, um assistente que ajuda a gerar relatório, ajuda a gerar mapas coloridos. A gente tem dentro do Pro, né, um assistente dentro do Pro para trabalhar com um script, para gerar script no Python e outros tipos de script como SQL, para acessar a documentação. A gente tem também dentro do Teams a possibilidade de interagir com comandos. Às vezes eu recebo um mapa, né, um link de um mapa do ArcGIS pelo Teams, ele já abre esse mapa ali na própria interface do Teams, eu consigo interagir com esse mapa, tudo via prompt, via comando, e tem diversos outros assistentes também dentro do ArcGIS, né, no Survey 123. Não posso deixar de falar do Survey. O Survey vem sendo aprimorado cada vez mais ali, né? Então, hoje eu consigo, de uma maneira muito rápida e fácil, usar o assistente de inteligência artificial para criar um formulário ali, sem ter que ficar customizando e usando ali, né, as ferramentas que eu tenho, mas eu posso digitar, preciso de um formulário para esse tipo de atividade com esses campos, e ele já vai me propor ali. E diversas outras novidades que a gente tem também no Survey que eu não trouxe aqui para esse momento. Então, todos esses assistentes já estão disponíveis para vocês. Vocês podem ver que boa parte deles aí estão em beta ou ainda em preview, mas vocês já podem testar. É importante ressaltar que para testar esses assistentes de inteligência artificial é necessário que o administrador da organização do ArcGIS Online de vocês faça uma configuração de autorização para que esses assistentes estejam disponíveis para vocês acessarem. Bom, outra novidade que a gente tem agora, recém-lançada, é no ArcGIS Online. Também a gente teve um lançamento recente do ArcGIS Online, com muita novidade. Ricardo, passa para mim, por favor. E aqui eu trouxe algumas, né, só para ilustrar para vocês. Então, no Map Viewer, a gente tem muita coisa nova ali no Map Viewer. A gente tem novas ferramentas ali
e análises dentro do MapViewer, né, como ferramentas de edição, o split, o merge, suporte a imagens orientadas. O MapViewer foi melhorado, agora ele suporta ali, né, o Calculate Field, que é uma ferramenta muito utilizada no Arquivo Online, assim como no MapViewer, no CineViewer também, né, a gente teve muita coisa nova ali, de uso, né, mas também de gerenciamento, né, para os administradores ali de artigos online. Tem bastante coisa ali para ajudar ali na administração, né, e no uso do gerenciamento do dia a dia do artigos online. Outras novidades, né, ali nas apps, nas extensões, no Web Editor também recebeu bastante novidade, no Notebooks, no Workflow Manager, os os app builders, né, também com muita novidade ali, trouxe algumas no dashboard, nas instant apps, né, aquelas apps que a gente consegue criar ali de uma forma muito rápida, né, e a gente já tem uma app que entrega um resultado muito bacana. No próprio Experience Builder, a gente tem ali muita coisa que foi aprimorada, né? Novos widgets, como um widget de colocar o sign-in e sign-out agora também no Experience Builder, que é bem legal. E além dos conteúdos ali pronto para uso, né? Como o Content Store, onde você consegue acessar conteúdos de terceiros ali a partir um plugin, de uma configuração, assim como novidades no Living Atlas. A gente tem também aí em beta, né, um recurso novo ali, um novo Base Map que vem sendo anunciado aí, uma parceria junto com a Google, né, que é o Google Photorealistic 3D Base Map, também já está disponível lá em beta para que vocês possam testar. Então, para a gente finalizar aqui, né, as novidades ainda não foram lançadas. Passa para mim, Ricardo, por favor. Mas estão aí, né, em vias de ser lançadas novidades no Enterprise e no ArcGIS Pro. Agora nós temos aí o ArcGIS Enterprise, a versão 12, para aqueles que já usam o Enterprise. Então a gente tem muita coisa nova, melhoria. A gente sabe que muita coisa que foi lançada no ArcGIS Online ali no meio do ano deve ser implantada agora, está sendo implantada agora no ArcGIS Enterprise, com aquelas mudanças de entitlements, né, de benefício no user type e outras novidades. E eu trouxe aqui também alguns produtos adicionais do Enterprise que também passaram por melhorias e terão novas funcionalidades, como o Notebook Server, no Image Server, o Pipeline Server, né, o Data Pipeline Server também tem novidades aí. O Reality Server, que é uma novidade, né, está em beta ali, para a gente também trabalhar ali com processamento de imagens, ele também pode trabalhar com processamento de imagens ali de drones. O Velocity, agora a gente tem o Velocity não só mais no ArcGIS Online, mas no ArcGIS Enterprise também, a gente tem ali a versão beta, então também sendo lançada agora, assim como a gente teve também muitas melhorias no Monitor. E falando do Pro, que acredito aí que a grande maioria de vocês conheçam e já façam uso, né, do Pro, a gente também tem muita novidade no Pro ali, né, como essa funcionalidade agora de fuso horário no mapa, uma remodelagem que a gente teve ali no Model Builder, é, alguns anúncios de melhorias, de novidades dentro do ArcGIS Pro também pode ser configurado agora. Ferramentas ali, né, de comparação de esquema, a possibilidade de trazer, né, o Base Map do Google de 3D fotorrealístico ali. E também uma novidade que é bem legal, muito esperada ali, essa funcionalidade de Gaussian Splats, ali nesse novo formato de camada ali, muito conhecido, muito uso ali para trabalhar com dados mais densos, né, de pontos 3D. Já vai estar disponível também no Pro 3.6 e também em algumas outras ferramentas ali do sistema ArcGIS. Bom, pessoal, esse é um resumo que eu quis trazer aqui de novidades, né, para a gente fazer aqui um esquenta desse webinar. O nosso foco agora é falar aí para vocês de fluxo de trabalho com drones. Por isso eu
convido o meu amigo Ricardo, mas antes do Ricardo se apresentar, a gente vai lançar uma enquete aí, peço a participação de vocês. Durante o webinar, a gente vai também lançar mais algumas perguntas, peço que vocês participem, né? Não só mandando suas perguntas, mas também respondendo aí essas questões que a gente vai colocar aí. Ricardo, por favor. Muito obrigado, viu, Saulo? Bom dia novamente, então, pessoal, todos que estão participando. Como o Saulo comentou, eu faço parte também da equipe de produtos aqui da Imagem e hoje vou trazer aí uma compreensão melhor de como que a gente pode trabalhar ali com drones dentro do sistema ArcGIS, como que é a forma e os fluxos que a gente possui para trazer essas imagens para dentro do sistema, para facilitar ali, integrar todas as imagens de captura de drone em diversos problemas de negócios que a gente consegue abordar dentro do ArcGIS. Então, o ArcGIS, aí, né, sendo esse conjunto abrangente de recursos para trabalhar com imagens de forma geral, ele nos permite ali conduzir o que a gente chama de mapeamento de realidade. A gente vai aprofundar ali depois o que é isso, né? Utilizando drones, imagens aéreas e imagens de satélite. Então, a gente consegue ali executar ali o gerenciamento de dados usando modelos otimizados para diferentes tipos de imagens e aproveitar essas imagens por meio de análise e visualização ali dentro da plataforma, né? Então, o que é nesse mapeamento de realidade? A gente define mapeamento de realidade como um processo ali de criação de representações digitais precisas ali do nosso mundo físico, utilizando essas imagens capturadas. Então, o mapeamento da realidade ele trata de reunir a captura da realidade e o GIS ali, com ênfase nessa precisão geoespacial. Mas mais importante então, do que ele é qual que é a importância disso, né, no nosso dia a dia ali, no nosso negócio. Então, na imagem, a gente ajuda as pessoas a transformar ali o mundo, liberando todo o potencial da inteligência e localização para resolver problemas, e como parte desse esforço ali para entender melhor o nosso ambiente, como que ele é construído, a gente acredita ali que uma representação digital precisa atualizada do mundo é fundamental ali para tomadas de decisões informadas nos negócios, tanto no governo, ou até para desenvolvimento ali, né, de novas ciências. E o mapeamento da realidade no ArcGIS, ele permite que a gente crie ou atualize ali conteúdo por meio de um processamento ali altamente automatizado dessas imagens. Então, utilizando ali imagens de drone, satélites, a gente consegue criar produtos 2D, como o TrueOrts, os ortomosaicos, multiespectrais, modelos de elevação. A gente consegue também trazer vídeos, né, para dentro da plataforma hoje em dia. Tudo isso pode se transformar em dados geoespaciais para a gente quando associado aos dados e orientações corretas. Então, a gente consegue criar produtos de dados 3D também, como nuvens de pontos, malhas, tudo isso tornando ali parte essencial do que nos ajuda a entender o nosso mundo. Esse conteúdo é altamente preciso aqui dentro do ArcGIS, até o pixel ali. Ele está pronto para análise para fluxos de trabalho, como extrações ali de recurso, de detecções, de alterações. Esses produtos ali nos permitem que a gente crie ali uma experiência GIS mais fotorrealista, que sirva como base para a nossa criação ali desses gêmeos digitais, ou seja, uma representação virtual de algo que existe no mundo real. E aí a gente realiza então esse mapeamento da realidade por meio do que a gente chama de ArcGIS Reality, que é um pacote de software ali projetado para atender ali, as diversas necessidades dos nossos clientes. O ArcGIS Reality ele suporta ali, uma variedade de entradas, como imagens de drones, de aeronaves ali, tripuladas ou de satélites, tanto térmicos, multiespectrais, e ele processa ali esses dados para gerar produtos de dados 2D, ali, como ortomosaicos e o que a gente chama de TrueOrto, ali, que a gente vai ver mais para frente, modelos digitais de elevação, malhas 3D, nuvens de pontos. A gente também consegue gerenciar esse conjunto inteiro ali de imagens estáticas ou de vídeos individuais num contexto geoespacial ali por meio desse nosso catálogo. Essa conversa a gente deixa para um outro dia ali, né, sobre os vídeos. Todos os produtos, lembrando, eles são alimentados ali no GIS e no BIM, com uma integração para executar ali uma variedade de tarefas de análise, desde a inspeção até a extração de recursos, né? Então vamos dar uma olhada mais de perto nas saídas que a gente obtém ali utilizando as nossas ferramentas do ArcGIS Reality. Primeiro existe então o TrueOrto, que fornece ali uma camada de imagens com precisão de pixels. Isso significa ali cada pixel na imagem ele é espacialmente consistente ali com os dados de mapeamento e elevação. Os TrueOrto eles também são consistentes ali entre vários voos.
Então, a gente pode utilizar eles ali para realizar medições mais precisas, aplicar ali algoritmos de detecção de alterações, de deep learning. Em segundo lugar, ali, o ArcGIS Reality também permite a gente criar modelos de elevação digitais 2.5D ali mais precisos. Eles podem ser usados para levantamentos topográficos, análises hidrológicas. E em 3D a gente pode criar ali, como eu comentei, nessas nuvens de pontos para fornecer uma representação mais precisa. Medições precisas de ponto 3D também, classificações de nuvens de pontos. E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente comparando, né? Para mostrar como é que funciona essa questão ali do True Ortho, com essa imagem ali, uma de satélite. Essa primeira aqui, então, é uma imagem ali tradicional, né? Um ortomosaico. E aqui embaixo a gente tem ali esse True Ortho, né? Que a gente chama, o mosaico verdadeiro, a gente pode traduzir, aonde a gente consegue perceber, por exemplo, que nessa primeira imagem os edifícios eles estão um pouquinho inclinados, certo? Que não é o ideal ali para fazer diversas análises hoje em dia, ainda mais com processos automatizados. E aqui nessa mesma área a gente consegue ver que o True Ortho ali, gerado com Reality, e imagens capturadas ali por drone, né? Todos os pixels têm uma qualidade ali, sombra muito mais fotorrealísticas, e ele não possui aquela inclinação dos prédios ali, se você for comparar, que pode causar algumas distorções geoespaciais, né? Que pode prejudicar o treinamento de imagens, comparações. Aqui eu consigo comparar melhor essa diferença. A gente consegue destacar ali, né, aonde que são causadas essas distorções espaciais ali, como inclinação. Também existe uma linha de costura ali de pixels quando a gente utiliza imagens de satélite, e com o True Ortho, cada objeto ali é mostrado na mesma perspectiva ali, de cima a baixo. Isso torna ele mais ideal ali para extração de recursos, uma detecção de alterações ali, né, algoritmos ali, né, de IA automatizados. E em tempos de IA a gente sabe que isso tem muito valor, né? Conforme as coisas vão ficando cada vez mais automatizadas, a gente vai usando essas imagens para treinar modelos, né, futuramente. Beleza. E aí, sobre o 3D, só a título de curiosidade aqui, a gente também tem ali algumas comparações dentro dessa Reality Engine, que fazem ali uma versão mais fotorrealista, certo? Dessas imagens. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue comparar que ele fez ali a remoção de veículos da imagem, ele faz alguns ajustes ali nos brilhos e reflexos que podem ter depois algumas alterações ali para treinamento com essas imagens. Outras questões também é que ele faz a correção ali de áreas sombreadas na imagem, então áreas que às vezes estavam muito escuras, ele consegue corrigir isso para que a imagem fique mais fiel ali e fotorrealista. Então, vamos entrar ali para os usos que a gente tem no ArcGIS, né? Esse mapeamento ele também nos ajuda ali a gerenciar melhor ali ciclo de vida, por exemplo, de alguns ativos. Ele fornece ali uma base já altamente precisa e atualizada para projetos de engenharia, planejamento urbano, integrando-se ele já com modelos de BIM, como nesse exemplo aqui do ArcGIS BIM dentro do ArcGIS Online. Ele gera ali, né, essas texturas já 3D para a gente, para que seja utilizado dentro da plataforma. Outra coisa bacana também é que a gente consegue já usar esse mapeamento para fornecer um plano de fundo fotorrealista para simulações 3D, né? Então aqui nesse exemplo, uma simulação ali de sobrevoos construída ali utilizando o ArcGIS Maps SDK para Unreal Engine. É uma maneira ali mais imersiva da gente experimentar os dados GIS ou GM digital, né? E como isso se integra ali com tudo que nós temos atualmente. Então, como é que a gente pode, né, acessar esse ArcGIS Reality e aproveitar já, né, todo esse mapeamento? A família ali de produtos do ArcGIS Reality, ele oferece diferentes experiências ali para esse mapeamento de imagens, dependendo da nossa escala e extensão desejada. Então, tudo é alimentado ali por um mecanismo de processamento unificado, né, que é o Reality Engine, e essas diferentes experiências são projetadas ali para esses diferentes casos de uso. Então, se a gente precisa fazer um mapeamento ali de um local específico, utilizando o drone, o mais recomendado é que a gente utilize o Drone to Map, o software ali de mapeamento de realidade desktop, ou também a gente pode utilizar o SiteScan, que é mais ali uma versão SaaS, né, software como serviço. Os dois são projetados ali para funcionar com um aplicativo móvel de planejamento de voo, que ajuda ali a condução desses voos. Mas se a gente precisa ali fazer um mapeamento de imagens
em uma escala maior, a gente tem também o ArcGIS Reality for Pro, que aí já é mais voltado ali para realmente utilizar ele dentro do ArcGIS Pro e numa escala aí de país, né, ou de cidade. Então, para entender ali melhor, né, qual que é o mais adequado para cada caso, tudo vai depender da plataforma que a gente está utilizando para coletar esses dados e o tamanho da área do projeto. Então, Drone to Map SiteScan são soluções ali focadas no mapeamento de drones em uma extensão ali relativamente pequena, né, em comparação com a versão ali para o Pro. A gente pode utilizar o Drone to Map ali quando tiver uma pequena equipe ali de drones. Agora, o SiteScan, como é um produto ali já software as service, né, projetado mais para oferecer suporte ali a programas de drones maiores ali que realizam muitos voos com uma equipe, né, mais extensa, ele é mais recomendado. Mais para frente a gente vai aprofundar ali ele e por que, né, que ele tem essas vantagens. Já no extremo oposto aqui, né, da família Reality, a gente tem então o Reality Studio, um aplicativo mais focado para imagens coletadas ali por aeronaves, uma grande área ali, como por exemplo o mapeamento do país, de uma cidade, mas é importante saber, né, que a gente também aborda isso, que também é uma opção ali dentro dessa família. E como eu comentei, o Reality for Pro que fornece ali, né, um mapeamento 3D diretamente no ArcGIS Pro. Ele é criado ali mais para usuários ali que trabalham com uma grande escala mesmo e variedades ali de sensores. Pessoal, então comentando primeiro aqui sobre o ArcGIS Flight também, que é ali o suporte que a gente tem, né, para esse mapeamento de imagens dentro ali de um aplicativo. Então, um aplicativo ali que facilita, né, nessa captura de drones. Ele é usado ali para coletar ali imagens ou vídeos para uso ali dentro de todo o sistema ArcGIS. Ele funciona também ali de maneira offline, então a gente pode baixar ali base maps para uso local ali na área mesmo que a gente planeja o voo, mesmo que lá a gente não tenha conexão. E com ele a gente consegue planejar ali todo o voo usando o conteúdo autoral GIS ali da nossa organização. Os voos eles podem ser executados ali de forma totalmente autônoma usando esse aplicativo, então ele oferece ali planos de voos repetitíveis para um mapeamento ali de imagens mais consistente. A gente consegue ali processar essas imagens coletadas todas ali dentro do ArcGIS Reality, ele é totalmente integrado ali com tudo que a gente comentou até agora. E a ideia é facilitar, né, realmente o processamento dessas imagens e coordenar o voo de forma mais automatizada e consistente entre diversas equipes. Já o ArcGIS Drone to Map, que é aquela solução desktop, ele é mais focada ali 100% no mapeamento mesmo de mais com drones. Ele suporta também a Reality Engine para criar ali o True Water, as nuvens de ponta e as malhas 3D que a gente comentou. Ele suporta também processamento offline rápido ali, para que a gente possa obter em campo mesmo os nossos dados ali, né, mesmo sem ter conexão com a internet. E ele foi projetado para imagens de até 75 megapixels e projetos de até 300 megapixels. E por fim, o SiteScan é a nossa solução ali para mapeamento de imagens de drones de nuvem em grande escala, né? Então, essa vantagem dele em ser projetado já como um software como serviço, pensando ali nessa colaboração de equipes de drones com muitos usuários, ele fornece ali opções de compartilhamento mais robustas, incluindo ali a capacidade de a gente convidar usuários para fazerem um acesso mesmo, somente leitura do projeto, para a gente compartilhar, né, então, tudo que a gente está criando nesse projeto com pessoas diferentes envolvidas nele, mas não necessariamente com o mapeamento do drone. A gente consegue criar links de compartilhamento público, publicar ali esses dados já diretamente no ArcGIS Online ou no Enterprise. E ele também fornece alguns recursos ali para apoiar e gerenciar ali os pilotos e a frota de drones. Então, é importante notar que o ArcGIS ele faz muito mais do que só o mapeamento, né? Ele fornece ali um fluxo de trabalho completo sobre imagens integrado ao GIS, e esse mapeamento de realidade ali, utilizando o ArcGIS Reality para gerenciamento, análise, visualização dessas imagens. Em seguida ali ele possibilita que outras partes ali do sistema possam obter mais insights e integrem isso com outros conteúdos, né, até externos ali, como CAD, BIM, e o compartilhamento também faz desse conteúdo com as pessoas envolvidas. Pessoal, eu não sei qual o nível de familiaridade que vocês têm com drones. Se o pessoal puder criar uma enquete, por favor, questionando, né, o pessoal qual o nível de familiaridade atual que vocês possuem. Opa, eu vi que alguém levantou a mão ali, eu não sei se o pessoal mandou alguma pergunta. Estou compartilhando tela aqui, se alguém quiser ver aí no chat, a gente já
Legal. Já valida se tem alguma dúvida. É. Excelente, Ricardo. Sim, acho que o Juan, ele levantou a mão, mas eu vou pedir para ele escrever, né, no chat, para a gente conseguir dar sequência, até por questão do tempo, eu tenho receio, né, da gente extrapolar o tempo. Tem algumas perguntas no chat ali, eu já vou respondendo. é, então pode dar sequência. Juan, por favor, se você puder escrever Legal. ali no chat, eu já vou respondendo. Obrigado, Saulo. Pessoal, resumindo então essa questão aqui, né, do Reality, do processamento de imagens. Ele é um conjunto ali de produtos, o ArcGIS Reality em si, que permite ali a realização desse mapeamento utilizando ArcGIS e drones, ou outras formas ali de mapeamento. Todos eles são alimentados ali por essa engine que nos permite ali trazer os modelos mais otimizados, né, utilizando o que a gente tem de mais recente em tecnologias de otimização de pixel, já projetado, né, para um futuro ali de imagens, utilizando já engines 3D, utilizando treinamentos, né, de IA para automatização de recursos. E cada produto ali é projetado para suportar plataformas de sensores diferentes, com tamanhos de áreas ali diferentes de acordo com o nosso projeto. E agora a gente vai conversar então aqui sobre o SiteScan em si. Ele fornece ali um fluxo para a gente, né, completo de captura de dados, gerenciamento e processamento ali da nossa frota de drones, e ele é dividido em 3 etapas. Então, primeiro, o planejamento e captura ali, que é executado pelo aplicativo SiteScan Flight. Usando esse aplicativo, os usuários eles podem criar ali rapidamente planos de voo ali relevantes para o nosso local de interesse, né, para o ativo que vai ser capturado. O dispositivo móvel ele se conecta ali diretamente ao drone, e ele já tem conexão, né, com os drones mais utilizados aí no mercado e envia esses planos de voo para o piloto automático do drone para ser feita a execução. Após essa conclusão, no passo 2, ali, as imagens são processadas na nuvem e as saídas ali de dados são gerados. Quando o processamento é concluído, o usuário recebe um e-mail ali informando que os resultados já estão disponíveis para visualização no navegador web. Nesse aplicativo web, o usuário ele pode não apenas visualizar ali nesses dados, mas também realizar algumas análises, medições em 2D, em 3D, validar volumetria, gerar alguns relatórios ali de inspeção em PDF, ou revisão ali, né, de algumas mudanças ao longo do tempo. Ele pode fazer ali uma análise temporal. São só algumas ali das ferramentas que estão disponíveis, a gente vai ver elas mais para frente também. E aí, quando tudo estiver pronto já, né, que a gente precisa disseminar ali nas saídas para análises avançadas ou para fluxos de trabalho que não podem ser feitos no navegador, tudo é muito fácil de baixar ali esses arquivos localmente no nosso computador ou publicar ali um conjunto de dados diretamente no ArcGIS Online ou no Portal Enterprise ali da organização. Além disso, se a pessoa tiver um fluxo de trabalho no Autodesk, ela pode publicar diretamente também na nuvem ali do BIM 360 a partir do SiteScan, ou usar um dos conectores ali do ArcGIS Autodesk, né, aproveitando essa parceria ali da Esri com a Autodesk, que facilita essa integração de dados. Então, existem 6 benefícios principais ali que a gente destaca entre os clientes que utilizam o SiteScan. O primeiro, né, é que usar ali o SiteScan ele ajuda a reduzir o tempo de captura do drone. Os modos de voo automatizados ali permitem que a gente voe hectares de dados ali em minutos. Em segundo lugar, o SiteScan ele ajuda a melhorar a precisão dos dados ali usando pontos estratégicos no solo. E terceiro, que a gente pode reduzir também custos aproveitando ali o processamento e o armazenamento ilimitado que ele oferece na nuvem, né? Então, isso permite que a gente dimensione o processamento dos drones e o planejamento ali de voo, sem precisar investir em um processamento e armazenamento locais adicionais ali. E o SiteScan também permite que a gente mantenha esses dados históricos para nos ajudar a monitorar todo o ciclo de vida do nosso projeto ali. Em quarto lugar, o SiteScan também ajuda a melhorar a segurança e a produtividade. Ele automatiza voos e inspeções ali em áreas perigosas e de difícil acesso. Quinto ponto é que o SiteScan ele também oferece insights analíticos ali mais inteligentes, permitindo que a gente rastreie frotas de drones, gere relatórios para eles, relatórios de inspeção também de volume 3D, e que use ali uma única fonte de registros para todos os dados de drone. Então ele faz essa unificação ali. E finalmente, a gente também consegue colaborar ali facilmente com toda a nossa organização, compartilhando ali esses dados no ArcGIS Online Enterprise. Para muitos dos nossos clientes ali, o tempo de resposta para compartilhar dados capturados dos voos é inferior a 12 horas, e essa velocidade a gente sabe que ela é fundamental ali para apoiar decisões informadas e oportunas hoje em dia.
Um caso que a gente tem também de sucesso no uso ali, né, do SiteScan é da empresa Gerdau, né, uma empresa de mineração. Eles estão utilizando o SiteScan e muitas das minas que eles têm aqui no Brasil, isso ajudou eles ali a reduzir os custos anuais e de pesquisa em 500 mil, mais ou menos ali. Parte dessa economia de custos veio deles não terem que usar ali RTK ou equipamento de varredura laser para medir ali os toques ou mudanças de elevação. Eles descobriram ali que o SiteScan teve um desempenho de precisão 1,16% melhor ali em comparação com os métodos tradicionais, mas custando bem menos. Então isso permitiu que eles reduzissem ali, né, os custos, além de melhorar ainda um pouco a precisão deles. E aí eu quero trazer aqui alguns diferentes casos, né? A gente tem um público bem variado ali, de como pode ser utilizado o SiteScan e esse mapeamento de drones dentro do ArcGIS para realmente gerar valor para diferentes tipos de negócio. Então, por exemplo, a gente vê o pessoal utilizando drones ali para capturar desde a modelagem ali das condições de local para planejamento, projetos, durante ali a construção, para quantificação de terraplenagem, rastreamento de progresso, controle de qualidade, até a entrega ali do projeto. Então, ele tem um grande valor, né, para o pessoal que trabalha na área de construção. Ele ajuda também na entrega de documentações mais detalhadas aos clientes, também mesmo depois ali para gerenciamento e inspeção das instalações. Os produtos também dessa imagem de drones, eles atendem vários requisitos ali para agências de transporte. Por exemplo, a gente pode usar drones para coletar dados para pesquisa, extrair ativos ali como recursos para a rede de transporte, rastrear e gerenciar ativos ali, fazer inspeção de infraestrutura. A gente também consegue apoiar, né, diversos requisitos importantes ali para empresas de mineração, como a gente comentou, os drones eles fornecem ali uma maneira totalmente nova ali para coletar dados para minas a céu aberto. A gente pode utilizar essas imagens ali de drones para realizar análises pré e pós-detonação, por exemplo, monitorar ali a conformidade das estradas de transporte, apoiar ali o planejamento das inspeções, ajudar a monitorar e gerenciar estoques, né, anteriormente ali, como a gente mostrou com a Gerdau. A gente poderia precisar ali de um scanner a laser para alguma das tarefas, e agora a gente pode voar minas inteiras ali em menos de um dia. Os governos também estão adotando ali os drones como uma nova maneira ali de fazer planejamento urbano, de fazer mapeamento de lotes. Eles também estão cada vez mais procurando imagens de drone para apoiar ali o gerenciamento de instalações, utilizando ali nesses produtos para inspeção e para analisar e inspecionar ali ativos antigos, né? Os drones também têm ali um papel importante nas empresas de óleo e gás. A gente pode utilizar, por exemplo, para monitorar infraestrutura, o ambiente, avaliar ali as condições das passagens de canos e dar suporte ali também aos requisitos de gerenciamento de recursos. Pessoal, o SiteScan então ele fornece ali tipos de saída, né? Ele pode ter tanto saídas ali de dado 2D, 2.5D e 3D, todas precisas ali para atender a diversas necessidades das equipes. Essas saídas incluem, então, os ortomosaicos, os modelos digitais de elevação, nuvens de ponto e malhas 3D também, imagens oblíquas e ortomosaicos térmicos e fotos panorâmicas aí de 360 de alta resolução. E aí eu queria trazer um review ali de como que funciona esse aplicativo dele, que é o SiteScan Flight. Ele é diretamente conectado à nuvem ali, permite que as equipes de projetos e os operadores de drones planejem e executem facilmente ali as missões autônomas deles. Qualquer voo feito com o aplicativo é registrado automaticamente em nuvem. Então, esse registro ele guarda informações sobre o piloto, a aeronave, as baterias que realizaram cada voo. Isso é importante ali para qualquer organização que queira dimensionar um programa de drones e manter registro preciso ali das suas operações. Sendo segurança ali uma prioridade fundamental para a maioria das empresas, é importante também que as organizações garantam ali, né, que seus pilotos sigam os procedimentos regulatórios e da empresa. Então, esse programa de drone ali, que a gente consegue criar lá dentro, ele nos ajuda ali, né, a criar um gerenciamento maior sobre esse risco, criando ali listas de verificações personalizadas para que os pilotos sejam solicitados a preencher antes de fazer essa decolagem, né? E as respostas elas são salvas automaticamente na nuvem, junto ali com outras informações de gerenciamento de frota. O aplicativo ali conectado à nuvem, né, permite que os operadores de drones salvem e compartilhem esses planos de voo entre membros do projeto também, que garante ali que os dados sejam consistentes ao longo do tempo ali, independente de quem está operando o drone nesse projeto.
Então eu posso ter ali um revezamento, né, dos pilotos que ainda assim eu vou manter uma consistência. Além disso, também significa que as equipes vão estar sempre planejando os voos, utilizando as informações mais atualizadas disponíveis, né? Então, sempre ali os ortomaps capturados anteriormente são automaticamente sobrepostos às imagens de satélite. Os dados 2D e 3D ali que a gente tem disponíveis no Arquives Online podem ser adicionados também ali para fornecer aos pilotos mais informações de contexto antes de executar os seus voos. E aí eu quero seguir aqui para uma demonstração desse aplicativo. Deixa eu ver se ele vai rodar automático aqui. Aí foi, né? Beleza, pessoal. Então, essa demonstração aqui do aplicativo móvel do SiteScan em ação. Utilizando ali o modo de voo de levantamento de área, né? Simplesmente a gente traça o limite ali da área que a gente está interessado em mapear e consegue habilitar ali a opção de segmento de terreno. O piloto ele pode visualizar o plano de voo em 3D ali e ele recebe ali o tempo de voo estimado já, a resolução e o número de baterias necessárias para completar a missão com base no tipo de drone usado. O plano de voo ele pode então ser salvo ali, né, para uso futuro ou para um outro piloto diferente ir a campo e executar, né, também esse mesmo voo. Se o voo for realizado em uma área sem cobertura de rede ali, né, de, sei lá, 3G, 4G, os mapas base offline podem ser baixados ali já para o tablet, né, para funcionar de forma offline. Uma vez no local e conectado ali ao drone, o piloto consegue recuperar esse plano de voo salvo e realizar ali uma revisão final da trajetória de voo. Ele vai ser solicitado ali a preencher uma lista de verificação, de comprovação ali do projeto, registrar os itens exigidos ali pela empresa, como por exemplo o nome do observador visual. Ele vai receber um briefing de segurança que é fornecido ali e depois o piloto revisar ele, o aplicativo vai realizar algumas verificações automáticas de sistema no drone antes de deixar ele decolar ali de forma autônoma. E o voo ele é totalmente realizado de forma automática. O piloto consegue monitorar ali, como a gente está vendo, a transmissão ao vivo, pelo vídeo ali do drone, ou visualizar o progresso em um mapa 2D ou 3D, como a gente consegue ver ali no canto superior direito. Aí, quando a missão é concluída, esse drone ele já retorna por conta própria depois, e as imagens são transferidas ali para um dispositivo móvel, seja por meio do upload de rede ou de um leitor ali de cartão SD, né, que o equipamento tenha, são revisadas ali quanto à qualidade também de forma automática e cobertura adequadas, antes de serem carregados então ali na nuvem do SiteScan para um processamento automático ser finalizado. Esse aqui já iniciou sozinho, legal. E aqui a gente tem uma demonstração só de como que fica depois dessa visualização no navegador. Mais para frente a gente vai aprofundar isso, mas só dando um gostinho ali, depois que essa captura é feita, a gente pode gerar ali, por exemplo, uma malha 3D com base já nessas imagens, com destaque ali para a fluidez que tudo isso é carregado e executado ali no próprio navegador, né? Então, qualquer navegador que a pessoa acesse tem acesso a essas imagens, algumas análises simples ali. Claro que a velocidade da internet ali pode influenciar nesse tempo de carregamento, mas mesmo tarefas um pouquinho mais pesadas ali, de carregar imagens, para as comparações, por exemplo, temporais que a gente vai fazer, como deu para ver ali, acontecem de forma bem fluida, sem necessidade ali também de um poder de processamento local ali para essas tarefas, já que tudo fica na nuvem. Então, não preciso carregar essas imagens que a gente sabe que são grandes e são muito pesadas para nossa máquina para poder trabalhar e fazer isso. A gente consegue fazer tudo ali já nesse ambiente web, né, direto no nosso navegador. Qualquer pessoa ali pode acessar e realizar ali as análises que precisa. Então, só fazendo um resumo aqui, né, desse pós-voo e o upload de imagem gerada. Primeiro a gente conclui a captura utilizando ali o aplicativo do site ScanFlight. A gente transfere essas imagens aí por uma das três maneiras, né? Para o dispositivo móvel ali que a gente utilizou, via upload mesmo de rede ou via um leitor de cartão SD. Ou então a gente pode também transferir para um computador pelas duas vias ali de cima, né? Tanto por upload de rede como conectando um leitor de cartão SD com as imagens do drone. E a gente já consegue já carregar no SiteScan ali Manager Cloud para esse processamento automático e a gente consegue já fazer esse acesso também via navegador ali. Então agora comentando aqui, pessoal, sobre o acesso ali do SiteScan Manager Web
assim que a gente conclui essa captura de dados. Discutir ali nas etapas de processo, gerenciamento, análise, fluxo de trabalho. Tudo ocorre ali na nuvem do Site Scan Manager. Todos os dados ali do nosso drone são enviados para lá quando a gente finaliza. E o Site Scan Manager é o nome, né, desse aplicativo web ali que a gente tem para fazer esse acesso, que são dos dados que são coletados. E a ideia é que ele facilite ali para equipes de projeto visualizar e analisar tudo o que foi capturado. Ele inclui ali processamento e armazenamento ilimitados ali para os dados do drone. Então, a gente oferece uma hospedagem segura em nuvem ilimitada. Ela pode ser optada ali, né, para as imagens ficarem hospedadas tanto nos Estados Unidos como na União Europeia. Então, dependendo das necessidades da organização, seguindo normas internacionais de segurança de dados, o cliente pode optar ali, né, por uma hospedagem ou outra, talvez verificando ali como que fica mais próximo para que as imagens fiquem disponíveis ali de forma mais rápida. Geralmente aqui a gente vai optar por Estados Unidos pela proximidade, mas a gente tem essas duas opções. E aí, um dos benefícios ali, né, de ter um aplicativo assim baseado em nuvem, é que tudo está imediatamente disponível em toda a organização, sem necessidade de a gente baixar aqueles arquivos que são grandes, né, de imagem. O Site Scan Manager ele foi projetado ali para ser acessível a todos os membros da equipe, mesmo ali os menos experientes em tecnologia, digamos assim. Então, a interface web dele oferece ali visualizadores 2D, 3D, ela é bem intuitiva ali, né, tem uma variedade de ferramentas de análise que permite que as equipes executem ali a maioria das tarefas comuns que elas desejam fazer com drones, sobreposições, medições, relatórios, anotações ou compartilhamento ali. Tudo pode ser realizado com pouco treinamento, tudo bem de forma intuitiva. E aqui a gente tem, então, esse aplicativo web, né, essa interface dele. E aí vamos dar uma olhadinha em como que funciona. Então, assim que a gente estiver ali conectado com o nosso usuário do Site Scan Manager ali, por meio de um navegador web qualquer, a gente consegue visualizar os projetos que a gente tem acesso em um mapa ou por meio de uma lista que nos mostre. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o projeto que a gente pegou, né, na demonstração anterior, e eu consigo escolher qual deles que eu quero. Então, os resultados ali levaram cerca, por exemplo, naquela captura anterior, de 1h30 para serem processados, que é um tempo rápido, né, levando em consideração o tamanho das fotos. A gente consegue ver, então, as imagens que a gente capturou, explorar ali os ortomosaicos atualizados, a gente consegue também exibir dados de elevação, com mapas de calor, contornos que podem ser exportados ali para uso em CAD ou GIS. A gente pode utilizar a ferramenta de linha do tempo para procurar alterações ali em relação a um voo anterior também, que foi capturado. Visualizar ali uma nuvem de pontos sem a necessidade de baixar nenhum dado. E aqui várias ferramentas estão disponíveis, né? A gente pode ver como a gente pode medir facilmente uma altura ou, por exemplo, gerar ali uma exibição de perfil do site. A gente pode ver ali no vídeo. A gente consegue exportar também as saídas brutas ali, né, em formato de arquivos comum, ou gerar um link para compartilhar já os dados diretamente ali com colegas que precisam acessar. Os resultados, eles podem ser publicados também ali no ArcGIS Online, só com alguns cliques, né? Então, ele já é todo integrado, obviamente, com o ArcGIS. E aí, pulando para um outro projeto aqui, já mais 3D, a gente consegue verificar aqui, né, validar a superfície de nivelamento 3D que podem ser comparadas ali com os nossos dados de drone para gerar um mapa de calor ali, de corte ou preenchimento. Os usuários eles conseguem definir ali intervalos para exibir esses dados de uma maneira que atenda às necessidades das equipes. Os deltas de elevação, volumes, eles podem ser exibidos no mapa ali em formato de grade também, como a gente vai ver em seguida. E aí a gente consegue fazer uma quantificação detalhada ali, né, de uma área específica para usar ali ferramentas de volume, traçar limites, exibir a área em 3D, escolher uma superfície de comparação e obter ele, um processo de forma rápida, que geralmente levaria de 10 a 15 minutos ali para ser concluído por um usuário de CAD treinado.
sem incluir ali tempo de download desses dados, a gente consegue concluir em apenas alguns segundos, para praticamente qualquer pessoa ali, né? Uma interface bem intuitiva ali, só com seleções já bem visuais. E a gente tem essas ferramentas de inspeção do SiteScan também, que a partir dessa visualização 2D ou de nuvens de pontos, a gente consegue exibir ali fotos de um ponto específico, né? Aquelas que mais se aproximam ali do meu ângulo de visão são priorizadas. Então a gente consegue ver a foto ali em resolução máxima e fazer até comentários ali, né, nela. E depois a gente consegue criar formulários personalizáveis que podem ser exportados mais tarde ali, né? Em um relatório de inspeção em PDF, como a gente vai ver ele a seguir. Por fim, pessoal, deixa eu carregar aqui. Só uma demonstração rápida, né, de como isso se integra ali no ArcGIS. Então a gente pode também criar um painel com esses dados, com status ali, por exemplo, de progresso de inspeções simples, ou o que a gente precisar, né? Esse painel personalizado ali do ArcGIS, ele incorpora já até uma exibição de cena 3D com a nossa malha ali produzida com as imagens por drone. A gente tem também uma exibição ali na tela do lado direito de várias inspeções em andamento diretamente conectadas ali com as atualizações dos nossos aplicativos de campo. Graças à integração ali da Esri e da Autodesk também, a gente pode exibir e analisar ali um modelo completo do Revit para vincular ali as condições de projeto e construção. E esse painel, claro, ele pode ser compartilhado ali para visualização para membros de toda a organização. Então, mesmo quem não tem ali um usuário em si para trabalhar, por exemplo, no SiteScan, ele consegue visualizar esse dashboard. E aí, para finalizar, pessoal, queria comentar aqui sobre as formas de licenciamento, né, que a gente tem disponível, então, para o SiteScan. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. A gente divide ali, né, em duas licenças, que é a licença de operador e a licença de acesso. A licença de operador, ela é para quem de fato ele vai mesmo operar os drones registrados na plataforma, vai fazer o upload ali, né, de voos, vai trabalhar ali, né, com todo o processamento que tem deles, e ele que é o necessário para a gente pilotar missões de drones, né, e usar o SiteScan Flight, que é o aplicativo móvel, para fazer o upload. E do outro lado nós temos também a licença de acesso, que são para aqueles usuários que vão mais gerenciar ali, né, toda a operação, todos os projetos de drones, e ele é necessário para quem vai, por exemplo, carregar, baixar, editar e analisar ali todos os processos de dados ali do projeto usando o SiteScan Manager, né, aquela versão ali web. E aí dentro do SiteScan mesmo, a gente tem um sistema também baseado em papel, né, para administrar os privilégios de usuário. Esse sistema ele funciona de forma semelhante ali aos papéis disponíveis em outros aplicativos do ArcGIS, como o ArcGIS Online, por exemplo. Ele tem sua própria estrutura ali, né, associada, e cada função de usuário é atribuída ali aos membros quando eles são convidados para a organização. Então a gente tem o administrador, que é responsável ali por atribuir ali, e gerenciar os membros, o Full Access, né, que é o usuário que vai de fato carregar, baixar, editar essas análises, e o View Only, que é o usuário que vai só realmente ver os dados dele, né, fazer medições de projetos, que vão fazer, por exemplo, medições ali temporárias, né, só para conseguir ali alguns insights. Os administradores conseguem criar ali, né, um número ilimitado e eles não requerem uma licença. Então, portanto, eles podem visualizar todos os dados ali sem a necessidade da aquisição de uma licença. Pessoal, conteúdo bem extenso aí, mas eu peço que quem queira se aprofundar, conversar ali com os nossos especialistas, para que a gente consiga orientar, né, e criar uma solução aí robusta, utilizando tudo que foi visto aqui. Eu queria também agradecer, né, vou dar uma olhadinha ali nas perguntas que a gente tem no chat, para a gente responder, mas agradecer a todo mundo que participou, que viu até aqui. Não sei se o Saulo tem algum complemento, algo que gostaria de alguma mensagem para finalizar. Nos colocamos aqui à disposição de vocês, caso você tenha alguma dúvida, um questionamento, queira se aprofundar no licenciamento, queira se aprofundar em algum fluxo de trabalho, né? Sei que cada dinâmica que aplica a realidade de um fluxo de trabalho de vocês, né, seja o segmento que vocês atuam,
seja no agro, seja na mineração, seja na construção, na engenharia, pode nos procurar, a gente conecta vocês com especialistas no assunto ali. Eu mais agradeço ao Ricardo novamente, ao time da imagem e a todos vocês. Bom rever muitos amigos aqui, né? Nessas jornadas a gente conhece muita gente e bom conhecer também alguns que eu não conhecia. Obrigado e bom dia para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo o time. Obrigado, Saulo, e todo mundo que participou, viu? Ótimo dia a todo mundo.